de vocês lá no... Ô, Isabela, alguém de novo te Não, mutou? agora sou eu. Ah, tá. Estão mutando aí. Gente, é falta de cérebro, né? É falta de cérebro ficar fazendo isso. Pelo Não, amor de professor, Deus. agora fui eu mesmo, agora pararam. Não, mas é que o Vitor também reclamou ali, né? É falta de cérebro. É ser sem miolo nenhum. E o pior, né? Eu estou falando aqui e com certeza a pessoa está lá, eu sou demais. Esse é o grande lance da minha vida. Mutar os outros na hora que estão falando. É, é mediocridade, né? A pessoa fica na sua mediocridade. Bom, bom, voltando, né? Vocês têm que entender que o erro experimental, quando vocês estudaram lá no Zoom Metrologia, a hora que você coloca erro experimental, você coloca para mais ou menos, né? A gente sempre coloca a medida assim, né? Consegui 10 mais ou menos tanto, meio, mais ou menos 1, né? Então ele pode ser para cima ou para baixo. E aí eu estou falando também na propagação de erros. Ele comentou com vocês, né? Existem N erros que participam da tua medida. Um erro é o erro do... Alguns erros são erros do operador. Você está olhando errado, você está operando errado, você está olhando um erro de paralaxe, né? Alguns erros são erros, a tua bolinha não é perfeitamente esférica, o local, a canaleta que você usou ali era um piso, ele está meio ondulado. Então, cada coisinha dessa vai acrescentar um erro. Só que esse acrescentar um erro pode ser que ela faça um erro para mais, pode ser que ela faça um erro para menos. Então, no teu caso, Isabela, 1 e pouco, pode ser que nessa soma ele vai jogando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, deu para baixo e chegou nesse 1,5 e ajudou você. Entendeu? Ajudou você. Então, quer dizer, é isso, o sistema é isso, claro. Se eu for conseguir reconhecer e ir melhorando e tirando os erros, pode ser que inclusive o teu erro aumente, né? Mas tá bem legal. Tá bem legal aí, pessoal. Bem legal mesmo. Tá? Ô, professor, não sei se você Oi. lembra, mas no começo do mês, sim, eu falei que talvez meu celular chegasse a fazer a gravação. Aí eu descobri que ele ficou preso na receita. Ah, lembro. Meu. Mas conseguiu outro, né, daí? É, eu gravei um, mas aí, tipo, a câmera dele não era tão boa. Daí cada quadro parecia que tinha dado meio metro, assim, a bolinha. Ele dá um rastro, né? Deixa um rastro. É. E isso aí é para vocês entenderem também como é o processo de filmagem. Como que o sistema funciona? Ele funciona como uma sequência de fotos, né? Então eu não tenho uma filmagem linear ainda, o processo ainda é similar àquela que a gente vê nos filmes quando mostram um vídeo, uma fita de rolo lá de 1900 e bolinha, que era aquele fita com uma sequência de fotografias, né? Beleza? Daí tem que fazer as marcações manuais mesmo. É mais difícil. Tem que fazer manualmente. Mas se você fez assim, também tem poucos pontos, né? Essa é a vantagem. Quando você É faz isso, com sim. uma velocidade maior, ele fica muito bem definido, mas vai ter muitos pontos. Então, fazer manualmente se torna difícil também. Dá para fazer, mas se torna difícil, porque daí você tem muitos pontos. Mas, então, legal. Beleza, gente? Bom, então, amanhã nós vamos nos encontrar lá. A prova de vocês como é que é? Às 10, né? É porque eu vou ajudar a Marilda amanhã, vocês vão ter prova com ela também, né? Sim, é de Química 3. De Química 3. Então, vou ajudar, Química 3, e daí depois vamos para a nossa, tá? Mas é mais ou menos por aí. Vou ser bem sincero, quem está fazendo Física 5 aí também comigo sabe que eu já falei isso. Eu tentei fazer uma prova muito tranquila.
Então, não é para vocês terem medo. Ah, prova é muito difícil, professor. Não, eu tentei fazer uma prova muito tranquila, muito sossegada, porque eu ainda me sinto inseguro em medir vocês, assim, né? No ano passado foi difícil medir online e hoje é difícil medir uma prova presencial com a disciplina online. Fica desbalanceado, mas vamos lá. Fala, Isabela. Eu mandei mensagem ali no chat, mas acho que você não viu. Mas eu só disse que eu não tô conseguindo baixar o aplicativo do Tracker e o online também não tá funcionando. O que que eu faço? Caramba! Que sistema operacional que você tem? Ah, É o Windows? é o Windows. Windows 10, Windows 7? Acho Você que é sabe me dizer? 10. Você está com o computador? Aí ou está com o O celular? notebook, aham. Oi, está com o computador? Sim. Atualiza a tela dele para mim. Aliás, faz o seguinte: tenta entrar no online e daí compartilha a tela comigo, a Tá. gente, para ver. Que na Enquanto ela real, está. Pode falar. o problema do online é que ele diz que o vídeo não tá no, como fala, no formato correto. Aí eu tentei converter o vídeo, mas também continua não dando. Você filmou com o celular? Sim, O arquivo está em alguma pasta tua aí? tá. Eu tentei baixar tanto do WhatsApp quanto do Google Fotos. Tá, você não filmou com o WhatsApp, né? Não, filmei com a câmera. Tenta tá, Ó, compartilha aqui. Antes de mais nada, abre a pasta que está o arquivo para mim, faz um favor. tá, deixa eu achar aqui, peraí. O Vitor baixou pelo WhatsApp. Ah, mas o Vitor, você não fez o vídeo no WhatsApp, né? Porque o formato do WhatsApp é diferente. Não, professor, eu gravei, daí eu mandei uma mensagem para mim mesmo no WhatsApp, daí abri o WhatsApp Aham. Web e baixei. Interessante, porque ele é um MP4. Aqui é o que eu baixei do Google Fotos e aqui do WhatsApp. Uhum. É para Aí o funcionar. Tracker, o aplicativo, ele pede para instalar o Java. Eu tentei instalar o Java, mas não dá certo também. Ah, mas peraí, eu tô achando esses teus vídeos muito pequenos. Então, eu tentei aumentar, daí mas continua não dando. Não, não, o tamanho do arquivo, sabe o que que me parece? Você consegue rodar um vídeo desse? Clica 2 vezes nele para ver se ele abre. Funciona. Dá o play de novo aí. Estranho. Funciona. Você consegue me mandar no chat direto para mim um arquivo desse aí? Eu vou tentar abrir Consigo. no meu aqui. Só um minutinho. A Sabrina fez um mandrake aqui no. Baixar. Baixei já. Download. Ah, uma coisa que eu vi ontem só. Putz, no meu tá abrindo aqui. Sabrina. Sabrina não, Isabela. Vou te dar uma sugestão, então. Desinstala e instala de novo o tracker. É que daí ele pede para ter o Java. Eu não sei direito. Ah, ele está pedindo. Quando você vai no instalado, ele está pedindo para ter o Java instalado? Isso, daí eu tento instalar o Java e dá erro.
Quer ver? por isso que Eu tirei print, eu vou mandar aqui no chat, deixa eu achar. Aqui. Porque eu peguei o Java do site que ele direciona, depois de tentar baixar. Caramba. Imagem ainda. Você não tem nenhum antivírus bloqueador ativado? Ah, eu tenho, mas será que é disso? Provavelmente quando ele está ativado, ele não deixa baixar Java. Pode ser isso mesmo. Pode ser o antivírus. Tá. Deixa eu ver aqui no link que o Arthur mandou. Nesse aí que eu tentei baixar, mas sei lá, eu vou tentar parar o antivírus por um momento. Então, faça isso, tá, Isabela? E daí fica sossegada. Vamos tentando fazer. Se você não conseguir postar hoje, tentar resolver isso aí, tá? Eu gostaria de pedir aí para quem tem habilidade com informática, o meu tempo está bem. Esse fim de semana ainda tem o concurso da Polícia Civil, está bem complicado. Para quem tem habilidade aí com informática, poderia ajudar, né? Beleza? Tá? O Leandro perguntou como que faz o cálculo do erro. Basicamente, todo erro é feito da seguinte forma: você compara a tua medida com alguma coisa. Então, o que é esse alguma coisa? Quantidade de movimento antes, se calcula ela, quantidade de movimento depois. Correto? Fazendo esse cálculo, quantidade de movimento antes, quantidade de movimento depois, você pode pegar e comparar isso aqui, um menos o outro, dividido pelo teu valor de referência, que no caso é o antes, e multiplica por 100. Beleza? É isso aí. Diferença percentual. Exatamente. Beleza? Bom, gente, então vamos seguir. Já demos 18 minutos aí de... seria, mas relaxa, tá? Eu posso estender um pouquinho esse prazo para vocês, tá? Eu sei que é a primeira vez, vocês estão tendo que instalar aí, eu posso estender um pouquinho esse prazo. Pessoal, o que eu ia falar? Vamos agora para o nosso conteúdo, né? Então, nós já falamos, amanhã a nossa prova é sobre o capítulo 9, que é do quantidade de movimento, né? Agora, a nossa prova, deixa eu colocar aqui, e... Não. Ela é errada. Agora, a nossa prova, nós, continuando o nosso conteúdo, né? Nós vamos falar agora sobre o capítulo 16, parte 1, que é o movimento harmônico simples, toda a parte de ondulatória. Nós vamos começar aqui depois ondas em cordas vibrantes, então a parte 2, tá? Nós dividimos em parte 1 e parte 2. Primeira coisa que eu vou falar com vocês sobre isso é em relação... Deixa eu fechar minha câmera aqui para economizar dados aí, assim não carrega para ninguém, a chance de falhar é menor. Qualquer coisa vão me chamando a atenção, tá? Vou mudar o prazo assim, tá, Ana? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Então, esse é o próximo experimento, que é o experimento 2 que vocês vão fazer, né? É o próximo e último. Lembra que não vai ter no experimento 3, porque eu não quero carregar vocês lá no final. Então, esse experimento 2, vocês vão montar um pêndulo simples. Professor, eu não sei como que é um pêndulo simples. Procura, pesquisa como montar um pêndulo simples, como fazer um experimento em pêndulo simples. Isso aí eu deixo para vocês, vocês já têm condições de fazer isso. Vocês, pelo jeito, já deram bem conta em relação ao de colisões, coisas muito boas aí. Então, para vocês aqui vai ser simples. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor.
vocês vão fazer com esse pêndulo simples? Então, você tem lá, sei lá, uma esfera numa cordinha, e aí vocês vão pensar, N possibilidades. Vocês vão ter que montar um gráfico onde vocês vão medir o período em função do comprimento do fio, em função do comprimento do pêndulo. É um gráfico período versus comprimento do pêndulo. E o que tem que ter nesse gráfico? Esse gráfico deverá ter 5 pontos, o que significa? 5 comprimentos diferentes, pelo menos 5 comprimentos diferentes. Então, o pêndulo de vocês tem que ter a possibilidade de mudar o comprimento do fio. Médio comprimento, faz uma medida. Muda o comprimento, faz outra medida. Muda o comprimento, faz outra medida e assim por diante. Cada ponto desses, cada medida, deverá ser a média de pelo menos 5 medidas. O que significa isso? Ah, professor, eu tenho que medir 5 vezes? Não. O que vocês vão fazer é o seguinte. Deixa eu abrir a câmera. Colocou o pêndulo, soltou o pêndulo vai fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quando deu a 5ª vez, você para o teu cronômetro, está marcando o tempo, e você vai ver, olha, para fazer 5 oscilações, ele levou, sei lá, 5 segundos. Se ele levou 5 segundos para fazer 5 oscilações, quanto tempo ele vai levar para fazer uma oscilação? 1 segundo. Então, o período do meu pêndulo, o que é o período? É o tempo de uma oscilação. O período do meu pêndulo simples, vai ser de 1 segundo. Ok? Muda o comprimento, bota de novo para oscilar. Mediu 5 oscilações, deu tempo, divide por 5, período 2. Muda o comprimento, bota para oscilar de novo. Ok? Beleza, gente? Ah, professor, e como que eu faço para medir esse tempo? Aí, gente, é um problema que vocês vão ter que se preocupar. Vocês têm ferramentas, hoje vocês têm um celular em que vocês podem colocar no celular, vocês podem colocar ali um cronômetro e ir medindo, tá? Vocês já perceberam que é possível vocês filmarem ele e depois contarem o tempo em qualquer visualizador aí qualquer visualizador no computador para ver com mais calma, daí você espera ele parar. Não vou cobrar o tópico especial, tá? Ou vocês podem filmar e jogar no tracker para contar o tempo. Aí vocês vão avançando quadro a quadro, vocês conseguem contar o tempo, tá? Vocês podem colocar no tracker. Ou, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma procura por algumas ferramentas. Tem alguns aplicativos no Store, né, na loja do Google, no Google Store, lá, tem alguns aplicativos que você pode colocar no celular. Você instala o aplicativo no celular. O celular de vocês tem sensor de proximidade, né? Todos os celulares, hoje em dia, têm um sensor de proximidade. Que é aquele sensorzinho que quando você vai ouvir uma mensagem no WhatsApp, quando está longe, a mensagem está no viva voz, é alta. Aí a hora que você puxa para o ouvido, ele sabe que alguma coisa está próxima e ele já baixa para você, tira do viva voz. Correto? Então, é o mesmo sensorzinho que tem ali. Então, todos os celulares aí tem. Instala o aplicativo no celular de vocês e faz o pêndulo oscilar em cima. Ele contém alguns aplicativos, e aí vocês vão procurar esses aplicativos, que contam esse tempo para vocês. Em que levou, passou uma vez, passou mais uma vez, passou mais uma vez. Ele mostra para você o tempo. Então, aí é o jeito que vocês vão fazer e vão tentar fazer da melhor forma possível, tá? O melhor experimento possível, para conseguir ver bem as propriedades. Ok, gente? Beleza? Tranquilo. Bom, então vocês já viram lá. Vocês vão obter o gráfico do período versus comprimento do pêndulo, 5 pontos, 5 medidas. Beleza? Fica mudando os alto-falantes.
Acontece. Aí, depois que vocês colocarem o gráfico, vocês vão obter a curva de tendência lá no Excel. Lembra como é que faz? Vai lá no Excel e pega a curva de tendência dele, pega a equação do gráfico. A partir dessa equação, vocês vão obter a aceleração gravitacional do sistema e vocês vão provar, ó, uma coisa muito importante aqui, ó. Prove experimentalmente também que o período T não depende da massa do pêndulo. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque o livro já está dizendo isso. O livro está dizendo, o período não depende da massa do pêndulo. Teve um passado que eu já pedi alguma coisa similar para as pessoas fazerem, e as pessoas simplesmente me diziam, o período não depende da massa do pêndulo. O período não depende da massa do pêndulo. Como que eu vou fazer para provar experimentalmente que não depende da massa do pêndulo? Eu vejo na equação. Não quero ver na equação. Eu quero provar experimentalmente. Como que vocês fariam para provar experimentalmente alguma coisa? Para provar que ele não depende da massa do pêndulo. Compara com massas diferentes. Exatamente. Faz, por exemplo, mais 5 medidas com diferentes massas. Daí você vai ver. Aqui deu 1 segundo, aqui deu 1,1, aqui deu 0,9. Você vai, mudou, a massa mudou o período. Não, porque isso aí está dando do erro. Você bota num gráfico de novo e vê. Olha, apesar de ele ter variado, ele está variando em torno da mesma coisa, ou seja, o período é o mesmo, independente da massa. Ok, gente? Prova experimentalmente isso. Aí vocês vão filmar parte do experimento, mostrando o que vocês fizeram, filmar o gráfico de vocês, né, os gráficos, as equações, e vão me explicar. Tá? E aí, claro, um vídeo claro que dê para ouvir. Se quiser usar o PowerPoint, pode usar. E aí é com vocês. Beleza, gente? Então, para esse experimento, vocês vão basicamente aprender um pouco, obviamente, do conteúdo, que é um pêndulo simples, é um conteúdo importante para vocês, entender suas propriedades, mas vocês vão desenvolver além, que é essa história de qual que é escolher o melhor método dentro daquele que eu posso fazer, daquele que eu consigo fazer, que vai me dar o melhor resultado. Tá? E aí vocês vão ter que pensar qual é o melhor pêndulo. Eu vou montar um pêndulo com uma bolinha de isopor. Vou montar um pêndulo com uma pena. Vou montar um pêndulo com uma esfera de aço, com um prumo de pedreiro, sei lá. Então, vocês vão buscar a melhor forma para vocês, dentro do que vocês têm disponível, tá? E desenvolver também essa questão de tratamento de dados, filmagem, escolher o método para medir, se vocês forem filmar, enfim. Tá, gente? Beleza? A Sabrina aqui lembrou que em 7 minutos o sistema já abre. Então, vamos lá. É isso aqui que vocês vão fazer. Deixa eu já colocar lá no 16.1. Abre daqui a pouco, tá? E eu vou tratar com vocês já do conteúdo que nós vamos falar. Então, essa parte de oscilações, eles começam com um conteúdo novo, em que tem uma parte ali matematicamente relativamente pesada, né, gente? Ele começa lá no início do capítulo 16, deixa eu colocar lá na primeira parte, ele é tranquilo, ele discute o conceito, tal, não é nada complexo, onde ele mostra para vocês, e eu tenho os vídeos lá mostrando também, então não tem problema, descrevendo o que é um movimento harmônico simples, ele usa como exemplo um sistema massa-mola, existem outros exemplos de movimento harmônico simples, esse é o movimento massa-mola, aí ele define para vocês algumas grandezas, amplitude, frequência e período, e aí vocês já vão começar a lembrar lá do movimento circular uniforme, que eu tenho certeza que vocês amaram quando vocês viram, né? E as grandezas são as mesmas
São as mesmas, amplitude, frequência, período, velocidade angular, todas as mesmas, são as mesmas coisas. Então, aí eu já começo a intuir que o movimento circular e uniforme e o movimento harmônico simples, eles são muito similares, eles se encontram. E aqui ele define tudo isso, beleza? Quais são as grandezas, e eu já vou mostrar aonde que eles se encontram. E aqui ele começa a mostrar para vocês, ó, o período de um movimento harmônico simples. O primeiro exemplo que ele dá para vocês aqui, o período de um sistema massa-mola. Como que eu sei que é um sistema massa-mola? Porque eu tenho aqui uma massa e eu tenho aqui um K. O que é esse K, gente? É a constante lá da gravitação universal? Não, aquela é G. A constante elástica da mola. É a constante elástica da mola. O que é a constante elástica da mola? Vocês viram isso quando vocês viram energia potencial gravitacional. Aliás, energia potencial elástica. Tá? Esse aqui é o coeficiente de elasticidade dela e ele indica quão duro é essa mola. Quanto maior o valor de K, mais dura é essa mola. Então, é uma propriedade da mola que eu estou trabalhando naquele momento. Essa propriedade, notem que quanto maior é o valor dela, menor é o período. O que significa isso? Que quanto mais dura for a mola, o período é o quê? O tempo que ele leva para oscilar. Quanto mais dura for ela, menor é o tempo, ou seja, ele oscila mais rápido. Ok? Quando ela for bem molinha, esse valor aqui for bem pequeno, esse K for bem pequeno, esse valor todo aqui vai ser grande, então ela vai fazer isso. Ok? Aumentou a dureza da mola. Beleza, gente? E só chamando a atenção de vocês, lá já discutia a dureza da mola, é uma propriedade dela, como eu falei. E do que ela depende? Depende do material, então depende como que é, por exemplo, se for aço ou plástico, se esse aço, qual foi o tratamento dado para esse aço, tem aço que é mais rígido, tem aço que é menos rígido, depende da geometria dela, depende da grossura, por exemplo, se for uma mola helicoidal, existem N tipos de mola, tá? Qualquer tipo de mola serve nessa conta aqui. Se ela for uma helicoidal, por exemplo, depende da espessura do arame utilizado, depende do diâmetro do anel, da mola, depende do comprimento, de toda uma geometria, ok? Que a gente não explora, isso aí é mais para quem vai trabalhar com isso mesmo, tá? Em seguida, depois que ele fala do sistema massa-mola, ele fala do pêndulo simples. Aqui o exemplo de um pêndulo simples. Tem lá o exemplo e aqui o exemplo de um pêndulo simples. Qual que é a diferença entre um pêndulo simples? Nós temos o pêndulo simples, por exemplo, pêndulos acoplados, que são dois pêndulos, um grudado no outro. E nós temos o pêndulo físico. O que é o pêndulo físico? Em vez de você ter aqui, ó, como aqui uma bola e um fio de massa desprezível, você teria uma barra, por exemplo, uma barra de ferro. Aí essa barra de ferro vai oscilar ali. O Arthur lembrou ali que abriu o exercício. Vamos lá. O professor, Vocês leram? Oi. eu só queria saber se tem algum problema com o slide, porque eu abri o slide da primeira aula aqui, e a partir do 9, ele não mostra, tipo, na pré-visualização aqui na esquerda, ele mostra que tem alguma coisa escrita, mas no slide mesmo ele não mostra nada para mim. Aqui nos arquivos PowerPoint? Isso. Qual que é? Esse último aqui? Primeiro. É o primeiro? Deixa eu ver. Estranho. E eu não quis PDF porque eu tenho algumas animações aqui, né? 9. Carregou assim? Tá vendo?
Ah, eu não testei apresentando. Tenta isso. Tá? Ele tá assim, daí o próximo ele vem aqui, ele devia ter essa, não tá carregando mesmo sem apresentar. Não tá carregando nada sem apresentar. Colocar lá os PowerPoints. Bom, vai lá fazer os exercícios. Ô, professor, só para avisar que você deixou aquele no modo de poder fazer várias tentativas. Obrigado pela observação.
Todos finalizaram? Ótimo. Vamos voltar lá. Bom, pessoal, ali ele apresenta para vocês algumas as relações, né? O que nós temos aqui? Eu separei para que a gente possa resolver alguns exercícios, que são esses exercícios básicos. E nas próximas aulas eu vou começar a já pegar os exercícios um pouco mais avançados, tá? Mas como isso é primeiro, eu acho que é importante a gente ter alguma ideia de alguns conceitos. E a ideia aqui é a seguinte, ó. Na questão, esse aqui é o problema de os exercícios de fixação, né? Então, fala, um bloco preso uma mola oscila sem atrito entre os pontos B e B' mostrado na figura desse exercício. O ponto O representa a posição de equilíbrio do bloco, para o instante em que ele passa pela posição indicada na figura, deslocando-se para a direita. Responda. Antes de ver isso aqui, queria mostrar para vocês isso, ó. Então, esse exercício é muito similar a essa representação. E essa representação mostra a mola, e eu tenho aqui em rosa uma seta. O que indica essa seta aqui, gente? É a força que está querendo fazer que o bloco esteja em equilíbrio, né? Exatamente, essa força é a força exercida pela mola sobre o bloco, e ela é uma força de restauração. O que significa isso? Que ela sempre vai apontar para o centro. Sempre aponta para o centro, independente do que aonde você esteja, ok? Ó, ela vai para um lado, vai para o outro, ela vai aponta para o centro, sempre tentando puxar o bloco para o centro. Então, como que foi feito isso? Eu peguei uma mola dessa, eu comprimi, coloquei o bloco, ou comprimi a mola, ou estiquei a mola, soltei. E a partir daí ele começa a oscilar. Se eu não tiver força de atrito nenhuma, ele vai ficar oscilando como esse. Então, é esse o caso aqui. Aí ele pergunta, qual é o sentido da força restauradora que a mola exerce no bloco? Nesse momento, o bloco já saiu daqui, passou pelo ponto O e está vindo para cá. A força restauradora, ela sempre vai ser para o centro. Sempre. Então, nesse momento, ela está para a minha esquerda. Ok, gente? Próximo. Então, qual o sentido da aceleração que o bloco possui? Bom, gente, vocês sabem melhor do que eu que o Newton já disse que força é igual a massa vezes aceleração. Se a aceleração for positiva, a força vai ser positiva. Se a aceleração for negativa, a força vai ser negativa. E vice-versa. Então, ela tem mesma direção e mesmo sentido para cá. Uma vez que massa, classicamente, massa não tem valor negativo, né? Beleza? Bom, aí ele pergunta, o movimento do bloco é acelerado ou retardado? Ou seja, nesse ponto aqui ele está acelerando ou ele está desacelerando? Fala, Vitor. Ô, professor, eu só queria entender o que você quis dizer com classicamente a massa não é negativa. Porque quando você fala em ponta da física, sempre tem os fulanos que ficam buscando, tentando encontrar uma forma de ter uma grandeza, alguma situação em que viola uma lei da física. Correto? Quando a gente vai para a física moderna, relatividade, quântica, alguns fenômenos físicos mudam. Algumas leis, nós vimos não que a lei esteja errada, mas ela é incompleta. Classicamente, ela é incompleta. Você vai para a relatividade, você tem um perfil mais completo, quântica também. E aí, existe gente perguntando, mas será que não está incompleto ainda? Eu não tenho uma situação em que ela possa ser negativa? Então, existe gente procurando isso. Ok? Entendi. Assim como tem elétron positivo, que é o pósitron, tá? Beleza? Sim. Bom, é o pósitron, que é um elétron positivo. Estranho, né? Estranho, mas vamos lá, não vamos entrar nessa seara, tá? Então, a ideia é que ele vai puxar para cá. Então, se eu tenho, ele está puxando o inverso, né? Nesse momento, ela passou por aqui, ele começa a desacelerar. Ó, aceleração, sentido contrário da velocidade. Se ela tem sentido contrário da velocidade, significa que ele está em movimento retardado. Então, o que eu tenho nesse movimento aqui, gente? Olhando para isso aqui, ó. No ponto central, eu tenho a maior velocidade possível.
Nas extremidades, ele para poder voltar. Ó, ele para e volta. Então, aqui a velocidade é igual a zero. Velocidade igual a zero. No entanto, nesse ponto aqui, a aceleração é igual a zero. E eu tenho a maior aceleração possível nesses pontos aqui. Ok, gente? Por que eu tenho a maior aceleração possível? Porque nesses pontos aqui eu vou ter a mola mais comprimida possível, ou seja, ela vai estar exercendo a maior força, e aqui ela vai ter mais esticada possível, ou seja, ela vai estar exercendo maior força. Aumentou a força, aumenta a aceleração. Ok, gente? Vão perguntando aí, por favor. Continuando, considerando o movimento do bloco do exercício anterior, diga em que ponto ou pontos o módulo da força que atua no bloco é máximo. Bom, se aqui a aceleração é máxima nesses dois pontos, aqui a força também é máxima. A máximo, F máximo. Tá? Em módulo. A força que atua no bloco é nula. Se a aceleração aqui é nula, a força também é nula aqui nesse ponto de equilíbrio. Só olhando para a segunda lei de Newton. Olha como a gente não esquece o que tem, né? Teve uma questão de Física 5, que teve um pessoal, na prova de Física 5, teve um pessoal que errou porque esqueceu da terceira lei de Newton. Ok? Então, é importante isso. O módulo da velocidade do bloco é máximo. Não, nós já vimos. O módulo da velocidade do bloco máximo é aqui. A velocidade do bloco é nula nos dois pontos no extremo. Ele tem que chegar aqui, parar e voltar. Para e volta. A força que atua no bloco muda de sentido. Quando que ela muda de sentido? Olhando para cá, eu vejo claramente que ela muda de sentido aqui, ó, no centro. Tá? Para poder puxar sempre para o centro. Então, tá aqui. Dúvidas? Vamos lá. Fala. Quero ver. Bom, eu vou deixar isso aqui, os demais, para vocês resolverem, porque senão a gente não vai conseguir. Eu quero só fazer essa análise aqui do 5. Isso, 5 e 6. Um corpo executa um movimento harmônico simples, preso à extremidade de uma mola. Diga se o tempo que o corpo gasta para efetuar a vibração completa aumentará, diminuirá ou não sofrerá alteração em cada um dos seguintes casos. Bom, primeiro, tempo que ele gasta para efetuar uma vibração completa. Isso chama-se período, e nós chamamos de T maiúsculo. E aí, eu vou buscar, já que esse aqui, ó, preso à extremidade de uma mola, isso aqui é um sistema massa-mola, como esse. Fui lá no livro, procurei sistema massa-mola e encontrei que o período é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. Como que eu sei que é massa-mola? Massa e k da mola, constante elástica da mola. Aí ele pergunta para você, o corpo é substituído por outro de massa menor. Então aqui, ó, eu vejo que o período e a massa são proporcionais. Então, significa que se eu diminuir a massa, eu diminuo o período. Ok? Então, diminuiu a massa, diminui o período. O que significa diminuir o período? Ele vai oscilar mais rápido na minha visão. Eu aumento a frequência, né? O tempo para oscilar é menor. Aí na letra B, a mola é substituída por outra mais macia. Mais macia significa que eu pego esse K e diminuo. Se eu diminuir o valor de K, como aqui o período é proporcional ao inverso de K, e aqui eu vou colocar uma raiz quadrada, porque não é linear esse negócio, significa o quê? Se eu diminuir aqui, o que acontece com o período? Ele aumenta. Tá? O corpo é colocado em vibração com uma amplitude menor. Olhando para essa equação aqui, que é a equação que me define o período, o que acontece se eu aumentar a amplitude? O que significa amplitude, gente? Significa pegar essa mola, ela está vindo até aqui, eu vou pegar até esse outro exemplo, né? Ela vem até aqui, ó, inicialmente, né? Eu estiquei, ela está aqui, em vez de esticar até aqui, eu pego esse cara
e estico ele, opa, para cá, por exemplo. Eu aumentei a amplitude. Aí ela vai ficar oscilando aqui. A internet não está muito boa, mas depois ela assiste legal aí o videozinho aí para poder compreender. Então, se eu mudar, aqui é menor, né? A amplitude é menor. Então, eu vou diminuir a amplitude. Desculpa, eu fiz errado aqui. Vou diminuir. Em vez de puxar até aqui, eu puxo só até aqui, ó. O que acontece com o período? Vamos lá, gente. Me ajudem. Diminui também. Por quê? Aonde que você viu isso? Porque ele é proporcional ao L ali. Não, peraí. Nós estamos falando do sistema massa-mola. Esse aqui é desse exercício aqui que é o pêndulo. Ok? Sistema massa-mola. Eu vou dar um spoiler para vocês. Vocês veem aqui, em algum lugar nessa equação, amplitude normalmente a gente marca como A. Vocês veem essa letra A aqui? Não. Não vem. Se não vem, significa que o período não é influenciado pela amplitude. Não existe relação nenhuma com a amplitude. Ah, professor, pare! Se eu coloco para ele oscilar menos aqui, na minha cabeça é óbvio. Se eu coloco ele aqui, ó, ele tem um espaço menor para correr, então é óbvio que ele vai ficar, que ele vai fazer em um menor tempo. Não, porque ó, eu vou te colocar ao contrário. Se eu colocar ele aqui, ó, ele tem mais espaço, mas a força também não é maior? A força que a mola vai fazer? Mas se a força que a mola vai fazer é maior, ele não vai acelerar mais? Vai. Ele não vai passar aqui no meio com uma velocidade maior? Vai. Então, se ele vai ter mais aceleração, mais velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Compensa. Fica o mesmo. Beleza? Sim ou não? Eu acho que é mentira, hein? Vocês têm que acreditar no professor. Se vocês não acreditam no faz professor, sentido, não. o que vocês têm que fazer, gente? Provar. Não é? Provar. E aí eu vou dar uma dica para vocês que vocês podem provar. Não lá, mas aqui, ó. Na 6. Na 6 ele fala lá, suponha que um astronauta levasse um relógio de pêndulo para a Lua. É um pêndulo simples, que é o que vocês vão fazer. Aí eu fui lá, peguei a minha equaçãozinha do período do pêndulo simples, T igual a 2π raiz quadrada. Bom, 2π, vocês sabem o que é. Raiz quadrada de L. Quem é L? É o comprimento da corda do pêndulo. É o comprimento da corda do pêndulo, ok? L, pergunto para vocês, é igual à amplitude? Não. Não. A amplitude do pêndulo tem a ver só com esse ângulo aqui que você desloca o pêndulo em relação à vertical. Se você aumenta aqui. Ok, gente? A amplitude é isso, é o quanto você afasta ele. Pode ser, tem a ver com esse ângulo. Você pode medir em angular, você pode medir na distância daqui até aqui, por exemplo. Tá? Então, aqui são amplitudes diferentes. Notem, eu tenho o mesmo pêndulo, mesmo comprimento, eu posso ter amplitudes diferentes. E aqui eu já olho para a minha equação, eu já sei que não tem nada a ver. Se eu mudar a amplitude, não muda o período. Aí, de novo, a Laís, que já está reprovada comigo porque disse que eu estou mentindo, vai me dizer... Foi a Isabela, professor. Confundi, beleza. Então eu já posso reprovar a Isabela. Por favor. Só cuidado para não reprovar a Isabela errada, né? Bom, vai me dizer
De novo, ó, mas é mentira. Vocês vão fazer um experimento, né? Façam isso também no experimento. Vejam isso. Só tome o cuidado seguinte. Tá? O pêndulo de vocês vai estar no ar. Então, tem uma resistência do ar. O que vocês devem fazer para reduzir os efeitos da resistência do ar? Fechar a janela. Fechar a janela é uma boa. Vocês vão usar um pêndulo com a maior massa possível. Então, lembra daquela prova que vocês têm que fazer que não depende da massa? E aí, inclusive, não depende da massa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, não depende, ó. Não tem massa aqui, ó. Que legal. Então, vocês vão ver que não depende da massa, mas também vocês podem fazer para diferentes amplitudes, tá? Mas não adianta querer fazer 90 graus aqui, colocar ele aqui, ó, porque aí os efeitos vão ser muito grandes e vai bagunçar. Então, o que vocês fazem? Ergue um pouquinho aqui, ó, 5, 10 graus, 15 graus, 20 graus, 30 graus, ok? E aí vocês vão ver que o período vai se manter constante. Beleza? Aí a Isabela não me chama mais de mentiroso. Mas é assim mesmo, Isabela, que a gente tem que fazer, tá, gente? Estou brincando aqui, mas é exatamente assim. Vocês olham o negócio, é meio estranho, isso é mentira. Só que, em vez de ficar acreditando em terra plana, o que a gente faz? Vai lá e prova. Beleza? É que é muito contra-intuitivo isso. Tipo, se eu ia falar, não, claro que diminui o tempo. Quer dizer, como que é mesmo? Quando Se aumenta a amplitude, amplitude, é isso aí. aumenta. Sim, é muito. Parece-me óbvio, inclusive o pêndulo simples, não é? Se eu puxo lá 5 graus, ou se eu puxo 30 graus, se eu puxar 30 graus, ele vai ter um caminho maior para andar. Só que não esqueço que ele está sendo acelerado. Não é? Ele está sendo acelerado. Ok, gente? Então vamos lá. Então aqui, ó, ele pergunta. Se um astronauta levasse um relógio de pêndulo para a Lua, o período do pêndulo aumentaria ou diminuiria? Na Lua, G é menor. Se G é maior, o período aumenta. Então, notem que depende da aceleração gravitacional. E aí, eu acho que tem um exercício... não, isso é lá em Física 5. Mas dá para ser simulado também. É o seguinte, aqui ele falou, vou levar para outro lugar. Mas, na verdade, esse G aqui tem a ver com a força que o campo gravitacional faz para puxar esse pêndulo para baixo. Se você, por exemplo, adicionar uma segunda força, pode ser uma força elétrica ou uma força magnética, se você adicionar, você tem um G efetivo que ele pode ser maior do que G. Então, se ele for maior do que G, eu vou ter um período menor. Ou eu posso ter um G efetivo que vai ser menor do que G. Se ele for menor, se aqui desce, eu vou ter um período maior. Vai oscilar, vai levar mais tempo para oscilar. Então, eu consigo mexer nesse G, na verdade, de 4 formas. Mudando para um lugar onde a aceleração é diferente, mexendo no G efetivo, seja por um campo magnético ou por um campo elétrico, então, mais 2 formas, ou eu posso também mudar o G efetivo, fazer esse pêndulo funcionar num elevador. Esse elevador está acelerando para baixo ou acelerando para cima. Lembra que vocês fizeram alguns exercícios em Física 2 com a força, a aceleração a gravitação, a aceleração que o elevador tinha e coisa e tal? Então, se eu acelero o elevador para cima, eu estou aumentando o valor de G. E isso vai fazer com que o T diminua. Se eu acelerar o elevador para baixo, eu estou diminuindo o valor de G. Opa, aumentando não. Eu estou diminuindo o valor de G. Se isso aqui diminui, o período aumenta. Então, eu consigo mudar os períodos fazendo esse tipo de coisa, mexendo nesse G aqui. Não que eu mudo a aceleração gravitacional. Eu simplesmente mudo o que ela sente, o que o pêndulo vai sentir. Ok, gente?
Dúvidas? Ok. Então, nessa questão aqui, só voltando, porque eu me perdi no que eu tinha dito, né? O período, se eu for para a Lua, G diminui, o período aumenta. Aí ele pergunta, e a frequência do pêndulo? Bom, existe uma relação muito grande, muito importante, que me diz que a frequência é igual ao inverso do período. Ou o período é igual ao inverso da frequência, que dá na mesma. Significa o quê? Que se eu aumento o período, o que acontece com a frequência? Diminui. Beleza? Aí ele fala, então o relógio se adiantaria ou se atrasaria? O relógio depende dessa frequência. Quanto maior essa frequência, mais rápido ele funciona. Como a frequência diminuiu, então mais lentamente ele vai funcionar. Ok? E aí ele pergunta, então ele vai se atrasar, né? Ele vai ficar com um período maior. Para acertar o relógio, o astronauta deveria aumentar ou diminuir o comprimento do pêndulo? Volto para essa minha equação e vejo, olha lá, ele está alto. Para que esse cara, de colocar em verde, diminua, agora eu tenho que diminuir ele para ele chegar no valor que deveria estar, de período, tem que diminuir ele. O que eu tenho que fazer com o comprimento do pêndulo? Diminuir também. Sim ou não, gente? Acho que sim. Acho que sim. Note o seguinte, pessoal, como olhando para uma equaçãozinha simples. A princípio, se eu pedir para você ler essa minha relação, você vai dizer T igual a 2π raiz de L sobre G. No entanto, se eu for realmente ler essa expressãozinha, eu tiro muita física daqui. Muita física concentrada, compacta ali. 2π, quem é 2π? É uma constante, não vai entrar nem na discussão como é que ela entra, não faz parte do escopo do ensino médio. Ok? Agora, eu vejo que o período só depende do comprimento e da aceleração. A gente coloca aceleração gravitacional, mas na verdade é a aceleração efetiva do sistema. Né? E essa questão aqui discute tudo isso. Beleza, pessoal? Sim ou não? Pelo jeito, sim. Sim. Beleza. Pessoal, a questão é a seguinte. Nós passamos 5 minutos, mas eu queria só discutir um negócio com vocês. Não, vai demorar demais. A gente discute na próxima aula. Tá? Que é sobre esses exercícios aqui. Eu vou voltar a fazer com vocês na próxima aula. São os exercícios de fixação, que é o que eu ia mostrar para vocês rapidinho, só vou lá. Então, o livro de vocês fez essas apresentações ali, né? Só que depois ele trabalha, dá um pulo, vai lá para o apêndice, e no apêndice ele retoma aquela discussão, é a mesma discussão lá no apêndice D1, só que agora ele faz um tratamento mais detalhado, mais matemático, mais gostoso, mais legal, aonde ele mostra lá, a partir das leis de Newton, saindo lá das leis de Newton e lei de Hooke, ó, isso aqui é a lei de Hooke, que define a força aplicada na mola. Da lei de Hooke, aplicando as leis de Newton, eu chego na minha primeira equaçãozinha, lá na primeira expressãozinha para aceleração. E aí ele faz aquilo que eu mencionei para vocês, ó. Ele relaciona o movimento circular uniforme com o movimento harmônico simples. O que tem a ver uma coisa com a outra? É que, assim, o movimento harmônico simples, eu posso, a princípio, olhá-lo como essa senoidal aqui, ó. O que significa essa senoidal? É a posição dele conforme vai mudando o tempo. No entanto, se eu pegar esse movimento e tentar projetar ele numa circunferência, onde o tempo seria correspondente, ou faria uma relação com o ângulo em que está na circunferência, eu tenho
um movimento circular uniforme. Ou, olhando do outro lado, se eu pegar os movimentos circulares uniformes, em que ele está rotacionando ali, eu estou rotacionando o meu sistema lá dentro daquela minha circunferência, e eu for olhar a posição dele, uma projeção dele, em função do tempo, eu vou olhar, ao final das contas, uma senoide. Ok? Então, ele relaciona essas duas coisas. E aí, ele começa a mostrar a matemática da coisa para vocês. A aceleração, a velocidade, a posição, consigo definir essas coisas aí. E é isso que nós estamos resolvendo nesse próximo exercício aqui, nos exercícios de fixação. Tá, gente? Na próxima aula, que hoje não deu tempo de tratar tudo isso, que a gente teve que tratar muito ainda, coisa da aula passada. Dúvidas? Pelo Até jeito, agora, sem nenhum. dúvidas, por Sem enquanto. dúvida, né? Porque tá tranquilo, Laís. Tá? Peço para vocês assim, deem uma olhada com carinho nesse apêndice D1. Tá? Entendam ele e venham com muitas dúvidas para a próxima aula. Por que disso? Porque ele é matematicamente mais pesado, mais complexo. Tá? Eu diria para vocês que de todo esse capítulo 16, ele é o mais complexo, ele é o mais pesado. Chega a ser mais pesado que nível de intensidade sonora, que ele vai na segunda parte, porque nível de intensidade sonora usa logaritmo. Mas é muito simples de se trabalhar com esse logaritmo aqui, nesse nível. Tá? Então, aqui é o mais difícil, é o mais pesado de visualizar, de entender essa comparação entre movimento circular uniforme, MCU e MHS, tá? E fazer essa relação matemática. Então, olhem com muito carinho isso, vejam o vídeo, tentem refazer, tudo isso, tá, gente? Para que a gente consiga aí evoluir bem na próxima aula, bem tranquilo. Beleza? No mais, já tem gente saindo aí, no mais, termine a relação para a prova da manhã. Eu vou dar mais uns dias para vocês fazerem o vídeo, vou dar uma olhada lá, acho que eu dou mais 5 dias para vocês e tá bom, tá, gente? No mais, boa prova e até amanhã. Ô, professor, por que Física 3 tem meia hora a menos que Física 5? Na verdade, foi definido já com a coordenação na época. Né? Porque Mas eu a já carga passo o horária é conteúdo. menor? Não, eu passo mais exercícios para vocês daí. Entendi. E daí vocês têm que ir me procurando, né? Ah, professor, eu tinha perguntado uma coisa para você no chat, eu escrevi bastante coisa. Eu vou tentar resumir e perguntar aqui agora rapidinho. Eu tinha perguntado sobre a deformação que as colisões geram. A energia que gera a deformação é energia elástica? A deformação que o quê? Que me falhou na hora. Gera? Nas colisões, quando colisões, tá. Uhum. Sim, a energia que veja bem, o teu sistema está em movimento. Interessa os dois, por exemplo, 2 carros em movimento, eles têm energia cinética. Tá? Uhum. Quando eles colidem, essa energia tem que ir para algum lugar. Se eles fossem esferas rígidas, essa energia seria sendo convertida em energia cinética depois do movimento, e a energia cinética seria convertida. No entanto, eles saem amassados. Só que para amassar, eles têm que pegar a energia de algum lugar. Você não amassa uma folha de papel, olhando para ela, ela ali, e de repente ela amassa sozinha. De algum lugar tem que vir aquela energia. Uhum. Para deformar. Quem que dá essa energia? Ele rouba da energia cinética. E como é que a gente chama essa energia de deformação? Ela tem outro nome? Um nome específico? Não. Ela só era a energia eletrônica do sistema que ele roubou para deformar, tipo isso? Exatamente. Alguém apresentou aí um texto. Fui eu que perguntei. Foi você, da energia elástica, né? Por isso que eu queria saber. Seria uma energia elástica. Então, energia elástica
por regra, quando a gente fala em elasticidade, a gente fala na capacidade que o material tem de roubar a energia do sistema, se deformar e devolver essa energia. Então, quando você pega uma bolinha, por exemplo, dessas que pinga-pinga, você bate ela se deforma. E daí ela devolve a energia, ela volta com uma boa energia cinética. Correto? Então, essa bolinha tem uma grande elasticidade. Por isso, ela tem uma colisão elástica, apesar dela se deformar. Agora, você pega uma massinha de lama e joga contra a parede, a elasticidade dela é quase zero. Porque não vai devolver, né? Ela deforma e não devolve. Exatamente, ela não devolve. Então, ela, por mais que ela bata em um grude, que ela caia, por exemplo, mas ela roubou a energia cinética e transformou em deformação. Transformou em trabalho mecânico? Trabalho mecânico. Entendi. Moveu as partículas da massa, né? Entendi. É porque eu estava vendo que na colisão inelástica, né, falou que gera também ruído e calor. Daí, calor converteu energia cinética para energia térmica, né? E o ruído, a gente pode falar que converteu então para energia sonora? Sonora. Daí, da deformação, ela pegou, mas não converteu para nenhuma energia. Ele pegou e transformou aquela energia em trabalho mecânico. Em trabalho mecânico. Entendi. Era isso que eu queria saber, professor. É exatamente isso. Beleza, é isso? Beleza, agora ficou tranquilo, professor. Obrigado. Eu queria fazer uma observação no que o Vitor falou, pessoal. Eu não posso depois das 11h30, na verdade. Hoje eu estou podendo, mas depois das 11h30 normalmente eu não posso, porque eu tenho problemas de filhos em escola, tá? Vocês viram que semana passada eu saí correndo, né? 11h30. Terminei, tchau. Mas se vocês têm aula antes? A gente tem biologia. Até que horas vai biologia? A professora era para ir até quando começa a tua aula, mas a professora ela acaba um pouquinho antes ali, meia horinha antes, para dar um tempo para a gente comer, sei lá, alguma coisa. Esse é o problema. Se vocês quisessem, eu começaria às 10. Né? Mas daí vocês não comem, vocês não vão no banheiro. Mas daí eu não conseguiria vir, professor, porque eu tenho... biologia não, é geografia. Então, foi exatamente isso, porque quando foi fechado o horário, eu falei para a Isabel, olha, eu não consigo depois das 11h30, na maioria do tempo. Hoje aconteceu excepcional aí, porque as escolas estão, a escola municipal está diferente, né? Então, mas 11h30 é o meu laço para pegar o carro e buscar minha filha, né? Daí ela falou, não, mas é esse horário. Eu falei, então, vou ter que encaixar em 1 hora. Tá bom? Se desse para puxar um pouquinho antes, eu puxaria. Mas vamos fazer assim, o nosso acordo. Vão perguntando para mim. Dúvidas, vão fazendo e vão me perguntando. Aí, assim, a gente consegue compensar esse horário aí com um trabalho remoto. Beleza? Beleza, professor. Agora, então, eu vou. Obrigada por tirar minha dúvida. Tchau, tchau. Tá legal, então. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.